Nosso bom dia a você que nos acompanha em mais uma transmissão, mais um dia, mais uma oportunidade que temos de ter a graça de Cristo, sermos também abençoados por Ele. É muito bom ter você aqui conosco, participando ativamente, mandando seu pedido de oração, mandando também a sua mensagem e, acima de tudo, querido, incentivando outros, através da graça de Cristo, a estar presente aqui conosco, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Bom dia, pastor Robson. Bom dia, pastor Fernando. Bom dia com alegria, bom dia com Jesus. Que esse dia seja um dia abençoado de desenvolvimento espiritual para todos nós. É uma alegria poder estarmos juntos nessa manhã. Meu Deus seja louvado pela a sua presença, você que está nos acompanhando aqui em mais uma transmissão. Que Deus também abençoe muito a sua vida, ok? Confere para a gente se o sinal tá chegando para você aí, pastor Robson. No seu também está chegando o sinal? Pastor, estou conferindo aqui agora para ajustar aqui. Já temos vários irmãos aqui conectados. Estou conferindo aqui a transmissão. Ok. Hum, Vamos editar agora aqui. Robin, eu acho que a transmissão, a chave deve ter dado errado aqui, porque não está aparecendo, pessoal. É isso aí, ó. Eu abri os dois links aqui agora para ver se era a questão do link, mas tá os dois do mesmo jeito. Esperando o Fernando Cunha. Vamos ver agora aqui. Então, Vamos beleza. ajustar agora aqui. Não. É. Eu só vou vigiar, amigo, se vai entrar nos dois, porque eu tô cismado com isso. Um tá com um número de pessoas aguardando diferente, mas o chat tá igual, entendeu? Uhum. Um tá 13, o outro tá 15. Deixa Não eu sei rever se tem a aqui. ver. Oh. Aí eu fico esperando aqui começar a entrar ao vivo no YouTube para poder fechar o som. Uhum. Eu posso ter configurado errado aqui. Deixa eu ver. A Giovana está nos ouvindo. Vamos, oxe, como? Para mim não tá. Interessante aqui. Ó, a Giovana mas só você, Giovana, que está ouvindo. Os outros, eles não estão. É possível que o link dali seja o. O chat não tá tendo nenhuma expressão aqui para mim, não, de ninguém Não. falando, não. No novo link aqui, pode ser que eu acabei Novo, reutilizando. novo link do YouTube, né? Isso, clica nesse novo link para ver se Tá, o. então vou fechar os outros aqui. Novo link. Você jogou aonde o novo? No, vou Ah, jogar de novo, vou jogar lá no grupo. tá.
Giovana, eu estou atualizando aqui, viu? Dei mensagem para o pastor Yuri aqui. O novo está funcionando. Ótimo. Isso aqui. Amigos, um bom dia a todos. Deus nos abençoe em mais um encontro. Muito bom ter você aqui conosco, participando dessa mensagem, dessa caminhada cristã. Nós tivemos um pequeno problema com o nosso link, mas vamos continuar avançando aqui com a sua presença, com a sua participação em nossa programação. Pastor Robson, bom dia, amigo. Bom dia, pastor Fernando. Que bom estarmos juntos. Grande alegria poder, no início dessa manhã, estamos juntos adorando o Senhor, buscando a presença do Espírito Santo, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, orando uns pelos outros. É um grande prazer, pastor, estar aqui. Amém. Nós temos muitas pessoas que já pediram a oração. Nós tivemos um pequeno problema com o link, pastor. Perdão. Mas nós vamos poder pegar os pedidos de oração do outro grupo e transpor para cá, e daqui a pouco as pessoas estarão participando conosco, não é isso? Sim, sim, pastor, é isso mesmo. Estamos aqui ajustando aqui. O importante é estarmos aqui juntos em oração. Muitas pessoas que estarão acompanhando agora o culto e muitos que estarão participando ao longo do dia, né? Indo para o trabalho, na hora do almoço, ouvindo a mensagem, dedicando esse momento de oração. Então, nós estamos muito felizes, né, de poder estar juntos. E temos, sim, pastor, muitos pedidos de oração. é, os irmãos já deixaram registrados aqui e outros que vão chegando aqui nesse momento, tá? Amém. Então, queridos, aproveite esse momento, faça o seu pedido de oração, o seu agradecimento, coloque a sua vida nas mãos de Deus, procure também escolher um pedido de alguém para você poder estar intercedendo, clamando aí pela pessoa, para que ela possa alcançar a graça, a salvação e ser abençoada pela mensagem dessa manhã. Nós temos aqui, Pastor Robson, alguns dos pedidos de oração, pedidos tais como o da Ajude Jesus. Ela diz: Bom dia, irmãos, que Deus esteja conosco em mais esse dia. Por amor de Cristo, orem por mim e pela minha família. Preciso do Espírito Santo todos os dias para representar o céu, né? Para representar o céu. É um desafio, mais com Deus poderoso. Então vamos estar orando aqui pela ajuda de Jesus. A Magnólia Duarte nos dá aqui buenos dias, Manuela, que o Senhor te bendiga, Magnólia, que o Senhor te bendiga. Nós temos também a Jacira Melo, bom dia a todos, orando pelo Henrique, que estava voltando para o clube de Jurubatiba, o seu clube, né, pastor?
Sim, pastor, isso mesmo. O Jurubatiba é o clube aqui da Igreja do Lagomar, né? Ah, Temos uma festa linda agora no último sábado, né? Todos os bravadores, né? Comemorando aí 75 anos de história e vamos estar orando pelas nossas crianças, jovens e adolescentes e esse ministério. uhum. Isso aqui, a maneira como Deus ele tem abençoado, como Deus está dirigindo, não apenas esse clube, mas os demais também, ok? Então vamos estar orando aí pelo clube. Nós temos mais pedidos, né, pastor? Temos sim, pastor. Temos aqui a irmã Mônica Leite, que está aqui conosco. Bom dia, irmã Mônica. Ela quer agradecer a Deus por todas as bênçãos e pedir oração pelos enfermos e oração pelo casamento da Melissa. A Mônica, ela é da igreja de Tanguá, distrito de Rio Bonito. Ah, O irmão Flávio também está aqui com a gente aqui. Bom dia, irmão Flávio. Irmão Flávio lá de Guarapari. Ele diz aqui, bom dia, pastores. Bom dia, irmãos. Quero agradecer pela viagem que a esposa fez, correu tudo bem e ela já está em casa novamente, graças a Deus, né? Agradecer também pela oportunidade de estar lecionando, né? Deus abençoe aí, irmão Flávio, o senhor e todos os professores. Inclusive, ele pede oração aqui pelos colegas, professores, pelos alunos, e que tenha um ótimo final de trimestre, né? Parabéns, irmão Flávio, por essa oportunidade, Deus abençoe, né? E continue aí cuidando do senhor, da sua família, né? E agora dos seus alunos também. A irmã Veraci também está aqui com a gente. Ela diz aqui: bom dia, pastor Fernando, bom dia, pastor Robson, e a todos meus irmãos. Peço oração pelos meus filhos e netos e esposo, né? E ela, sempre lembrando aqui, ela escreve: e vamos orar uns pelos outros. sim. Pastor Fernando, sempre oração uns pelos outros, né? Isso fortalece a nossa vida, a nossa caminhada e fortalece os nossos irmãos. Exatamente. Tá? Então, Flávio, que bom que deu tudo certo aí com a Edileuza. Tá bom, querido? Bom que ela pôde ir, voltar, sem nenhum problema e chegar em paz. Ok? Veraci, um abraço para ti aí na Serra, no Espírito Santo. Que Deus te abençoe também, querida. E com a graça de Deus, Ele há de ajudar nas suas lutas, dificuldades, naquilo que você tem necessitado. Nós temos aqui a Thelma Melgaço, ela de Ilhéus, na Bahia. Ela diz aqui: bom dia, pastores, que a bondade do Senhor esteja com todos. Ela agradece a Deus pela vida e ela pede oração pela sua saúde, que no momento ela sente muitas dores depois da fratura na costela. O processo de recuperação é mais lento e exige realmente paciência para poder conseguir é, se recuperar. A Magnólia Duarte, ela diz aqui, ó, graças a Deus por este novo dia. Ela pede oração por um empreendimento que sua filha começou no domingo passado. Que Deus possa guiar e abençoar. Ok, Magnólia, Magnólia que nos acompanha de outro país, se não me engano é o Paraguai, não é isso, Magnólia? Coloque a sua cidade aqui, por favor, e o seu país. Que Deus te abençoe, viu, querida? Aí uma lobo, pastor, ela clama para que continue a orar pelo seu filho Fernando, para que consiga se libertar do vício do alcoolismo e seja transformado pelo poder. Ela crê no poder da oração intercessora, que vamos estar orando aqui por ela, pedindo a Deus que abençoe, que dirija e que ajude também. A Dalva Rodrigues, ela disse que hoje está em festa porque a Mary está completando mais um ano. Parabéns, viu, Mary? Que Deus abençoe, que Deus dirija a sua vida. Que bom, né, pastor? Completar mais um ano, né, de vida. E é uma bênção, um presente do nosso Deus, né? É o Sim, doador da vida. E parabéns, minha irmã. Aqui também tem um pedido, pastor Fernando, aqui da irmã Maria de Fátima, né? Ela está pedindo oração por uma causa na justiça, né? Na justiça de Manaus. Então, ela está pedindo oração e ela pedindo aqui sempre aqui para receber porção dobrada do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo tocar, né, no juiz para que possa resolver essa situação. A Zoraide de Oliveira também
está aqui presente com a gente. Ela diz que bom dia a todos, agradeço pela saúde, peço oração pela Mônica, né? E que Deus abra portas de trabalho, né? Então, é um pedido de oração dela, e que Deus transforme o coração da Cristina. Então, são três pedidos aqui, pela Mônica, pelo trabalho, né? E pela Cristina, né? A irmã Zoraide está pedindo aqui. Deus abençoe, irmã Zoraide, tá? Aparecida também, Fernandes, está aqui com a gente. Bom dia, pastores, que Deus abençoe. Ela deixou registrado no chat, né, mais cedo, pastor Sim, Fernando, sim. aqui o seu recado, né, também. É, a irmã Isaura também aqui. Bom dia, irmã Isaura. Ela diz aqui, bom dia para todos, né? Bom dia, minha irmã. Que esse dia seja repleto de bênçãos espirituais para a nossa vida e que nós venhamos estar bem pertinho de Jesus. E ela pede por cura da depressão, né? Ela está pedindo oração aqui. Nós vamos estar orando, além dos tratamentos, né? Que precisam ser feitos de acompanhamento, vamos estar orando sim, minha irmã. Deus abençoe, lhe dê saúde, fortaleça e a senhora continue sendo uma bênção, tá? Na presença de Deus, tá bom? Irmão Leomar, também aqui, pastor Fernando, ele deixa aqui o seu pedido, né? Orando pelo seu filho, o Flávio, né? Ele está pedindo oração, e está dizendo que ele vai entrar em contato com o senhor para pedir o remédio, né? O Flávio. É mais uma pessoa aí, pastor, também sendo abençoada aí através dos remédios da natureza, né? Deus seja louvado. Amém. Amém. É só fazer o contato aqui que a gente prepara, a gente manda, e com a graça de Deus vai estar tudo certo, ok? A Mônica está mandando mensagem aqui para a gente. Bom dia, Mônica. Que Deus abençoe. Deus dirija a sua vida. A gente está acompanhando aqui, a gente está vendo também as mensagens. Obrigado, viu, Mônica, pela informação, pela atualização que mandou aqui. Nós tivemos um pequeno problema com o nosso link, então alguns receberam um link e a gente precisou atualizar o link, tá ok, queridos? É por isso que algumas mensagens apresentadas lá no primeiro link, eles não apareceram agora no segundo, mas já está tudo certo, ok? Em instantes teremos o nossa mensagem, sempre teremos nossa mensagem aqui para poder fortalecer a nossa fé. Aproveite, escolha um pedido de oração, clame por ele, interceda por esse pedido de oração, coloque a pessoa nas mãos do Senhor para que ele abençoe, para que ele fortaleça e ajude em minhas lutas, aos problemas que a pessoa estiver enfrentando. Ok? Mande também o seu pedido, coloque de qual cidade você está nos acompanhando, para que a gente possa, assim, conhecer um pouco mais acerca do alcance, até onde está indo, né, pastor? Porque o programa tem ido de todos os cantos do Brasil, não é verdade? É verdade, pastor Fernando. Temos aqui irmãos maravilhosos participando de todos os lugares do Brasil. E a gente sempre fica muito feliz de poder saber da onde você está, o nome da sua igreja, o nome do seu pastor, né? Temos a alegria de nos aproximar através desse grupo de oração e ficamos felizes, né? De estar próximos aí um dos outros. Então, é muito importante você colocar aí o seu nome e dizer da onde você está falando, né? Para a gente poder aqui interagir, né, e nos aproximar. Assim como aqui, nós temos aqui mais irmãos deixando seus pedidos de oração, muitos irmãos, na verdade, né, deixando aqui o seu pedido, e isso nós ficamos muito contentes, muito alegres de estarmos aqui juntos, né? A, a Edivalda, né, está aqui com a gente também, irmã Edivalda. Bom dia, pastor Fernando, pastor Robson. Peço oração por mim e pelos meus filhos que estão afastados, né? Ela está pedindo aqui oração. Nós estamos aí no meio de uma semana de evangelismo da primavera, né? Que deu início no sábado passado, esse mês de setembro. Todo mês de setembro é o mês da esperança. A igreja, ela tem essa tradição, no início da primavera, essa semana maravilhosa de evangelismo, né? Associada aí ao Ministério dos Desbravadores, né? Como eu falei sábado passado, o Dia Mundial dos Desbravadores, 75 anos de história,
75 anos salvando vidas, né? Conduzindo meninos e meninas aos braços de Jesus. E nós estamos aí, irmã Divaldo, as igrejas visitando, orando pelos aqueles que estão afastados, aqueles que estão estudando a Bíblia, né? Intercedendo para que pessoas sejam salvas e entreguem a vida a Jesus Cristo. Então, eu tenho certeza, irmã Divaldo, que em nome de Jesus, para a glória de Deus, os seus meninos, seus filhos voltarão para os braços de Jesus, né? Em nome de Jesus, tá? A Wagner Lopes Queiroz também está aqui. Bom dia. E bom dia, minha irmã, seja bem-vinda. A irmã Iris, também aqui, sempre presente aqui. Bom dia, pastores, que Deus abençoe o seu ministério. Amém, minha irmã. Obrigado, né? Precisamos de oração. Tanto eu quanto o pastor Fernando e todos os pastores, né? E a irmã Joana, pastor Fernando, está aqui com a gente. Ela está pedindo oração pela igreja de Santa Rita, distrito de Alvorada, irmã Joana Soares, Vila Velha. Olha, é uma região que o senhor conhece bem, né, pastor? Fui pastor dessa igreja por 4 anos. Olha aí, que Igreja benção. maravilhosa, muito boa. Um abraço aí para os nossos irmãos aí, Joana, os nossos irmãos aí do distrito de Alvorada, da igreja de Santa Rita. Deus abençoe a todos vocês aí, irmã Penha. Um abraço para todos vocês aí, o Vicente, o João Batista, né? João Batista Vicente, o Vicente também, todos os outros, ok, querida? Bom, que Bom bom. tê-la aqui conosco. E ela está dizendo aqui, pastor Fernando, que eles estão lá em evangelismo, a igreja da Alvorada. Dizendo aqui, ó, estamos em evangelismo com a Rádio Novo Tempo. E a Andressa, né? Ricardo do Rio de Janeiro, com mensagem do poder de Deus. Olha que bênção, né? Amém. Igreja em evangelismo é uma igreja viva, né? Uma igreja forte, que bênção. E muitos outros pedidos, pastor. A gente tem também a irmã Magnólia, ela até atualizou aqui a mensagem dela. Deixa eu, aqui, ó. Ela é do Paraguai, da cidade de Hernandarias. Ela aproveita para pedir mais uma vez pelos seus filhos que voltem a Deus enquanto há tempo. E desde já ela agradece, né? Agradece muito. Ok, irmão? Vamos estar orando aqui por ti, ok? Vamos estar orando para que o Senhor traga de volta todos os seus filhos. Ok, querida? Muito obrigado por participar conosco. A Yolanda Ruggiero, lá de Linhares, também no Espírito Santo. Ela diz aqui, bom dia, pastores, irmãos. Ela pede oração pelas pessoas que foram convidadas para frequentar a semana de evangelismo. Evangelismo para tudo quanto é lado, né, pastor? Sim, pastor, é bênção, né? A igreja em movimento. Eu fico assim muito contente, pastor, que são muitas igrejas, centenas, milhares de igrejas Ah, espalhadas pelo Brasil e mundo, pregando a palavra, né? Não importa se são igrejas grandes ou pequenas, todos unidos, né? Ali com a direção do Espírito Santo, sempre, né? Os ministérios unidos aí na salvação de vidas, salvação de famílias. Quantos jovens, quantas famílias serão alcançados nessa primavera, né? Talvez você que está aqui participando desse culto, provavelmente talvez você seja fruto do Espírito Santo e tomou a sua decisão no batismo da primavera. Quantas pessoas tomaram a decisão no batismo da primavera? Então vamos estar orando pelo evangelismo, pelos alunos da TV Novo Tempo, pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, as duplas missionárias, os pequenos grupos. Estamos caminhando para o final do ano e é hora de colher, né? Colher os resultados, os frutos do Espírito Santo, né? Nós temos visto aí diariamente pessoas tomando decisões, pastor Fernando, para a glória de Deus. Louvado seja Deus por isso, né? isso. Os dois últimos pedidos aqui, pastor, antes do pastor Yuri ser apresentado, você vai estar apresentando para a gente. Nós temos aqui o pedido do Gomes. O Gomes, ele é lá de Uberlândia. O Gomes, ele está fazendo um pedido aqui pela família dele. Aqui, bom dia a vocês, pastores, irmãos. Gomes de Uberlândia, meu pedido é pelo batismo de minha esposa e também dos meus filhos. Um abraço também para ti, viu, Gomes? Temos aqui o restaurante Sabor do Sertão, pastor. Dando um bom dia a todos. Coloque para a gente aqui de qual cidade você é. Onde fica esse restaurante aqui? De repente, até no endereço de das pessoas presentes aqui. Coloque para a gente de onde é o seu restaurante. Um abraço também para vocês, viu?
A Vani Gonçalves também fazendo seu pedido, ela que é de Ribeirão das Neves, e a Valdineia Peçanha, bom dia, sou de Campos dos Goitacazes, pede oração pelo seu filho que está afastado do caminho do Senhor. E por fim, pastor, nós temos aqui o Sidney Alves, que sempre aparece aqui com a gente, ele diz aqui que ele é de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, e que ele já deixou também o like dele, né? Muito bom. Nós vamos então, nesse instante, orar, e logo em seguida o pastor Robson vai estar apresentando o pastor Yuri, o mensageiro dessa manhã. Eu convido você nesse instante, orar ao Senhor para podermos juntos buscar a graça da salvação. Bondoso Deus, nós temos inúmeros pedidos a apresentar diante de Ti nessa madrugada. Pedimos, Deus, que abençoe, fortaleça a cada um deles, que o Senhor atenda às necessidades das pessoas conforme a sua graça, o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Alguns fazem pedido pelo retorno de um familiar, um filho, uma filha, um parente amado que está fora da igreja. Outros clamam por saúde, por libertação, por emprego, por fortalecimento espiritual. Por isso, Deus, tome a cada uma dessas pessoas nas tuas santas mãos. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra a porta, aqueles que têm filhos afastados da igreja, que a tua graça e a tua misericórdia os traga de volta. Há também agradecimentos, Deus, semelhante ao do Flávio, pela oportunidade de emprego que o Senhor abriu, pela Edileuza, sua amada esposa, ter voltado em segurança também para casa. Obrigado, Senhor, pela proteção dos seus filhos. E na manhã de hoje, quando teremos a oportunidade de ouvir a mensagem através do pastor Yuri, teu servo especial, que foi escolhido para dividir o pão da vida conosco nessa manhã, que o Senhor unja os seus lábios e ele transmita uma mensagem que venha tocar o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Robson. Amém. Louvado seja Deus, pastor Fernando. Que bênção, né? É muito bom a gente orar, muito bom interceder uns pelos outros. Pastor, já está aí conosco, nosso convidado de hoje, né? Essa manhã, estará aí nos abençoando com a palavra de Deus, né? Nosso coração está assim quentinho, aquecido pelo Espírito Santo, para começar esse dia estudando a sua palavra. Bom dia, pastor Yuri, seja bem-vindo. Obrigado, amigo, por poder estar com a gente. Bom dia, amigos. Que alegria, viu? Que alegria estar com vocês aqui nessa manhã, poder buscar um pouco mais a presença de Deus, do Espírito Santo. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e que Deus esteja nos abençoando também na Sua palavra nessa manhã. Que o Espírito Santo esteja falando ao nosso coração. Amigos, nessa Amém. manhã eu gostaria de ir aqui direto para a palavra de Deus e eu queria convidar você, que tem aí a sua Bíblia, a lermos juntos o que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 11. E a gente vai ler juntos aqui o que está em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Então, a nossa meditação nessa manhã se encontra nessa passagem, Lucas 11, do 5 ao 8. Eu quero ler com você aquilo que está aqui na palavra de Deus. E diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E aí no verso 9 diz: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca,
encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Pois dentre vós, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Em Lucas capítulo 11, Jesus ele recebe um pedido muito bonito dos discípulos. Os discípulos, em algum momento, eles chegam até Jesus e perguntam, e pedem, né, melhor dizendo, Mestre, nos ensina a orar. Eu imagino que esse pedido foi motivado pela vida de oração que Jesus vivia. É comum a gente ver ali nos evangelhos que Jesus tirava tempo para orar. Às vezes os discípulos estavam em alguma atividade e a Bíblia fala que Jesus se afastava e ia orar. Eu imagino então de tanto verem ali essa vida de oração de Jesus, os discípulos quiseram também experimentar essa vida de oração. Então eles pediram, Senhor, nos ensina também a orar. Eu acho que esse pedido dos discípulos deveria ser o nosso pedido também. É um pedido muito bonito a gente chegar para Deus e falar, Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a ter uma vida de oração, nos ensina a buscar mais do poder do Espírito Santo. Esse mesmo pedido que eles fizeram deve ser o nosso pedido hoje também. Buscar a Deus um aprofundamento da nossa vida espiritual. Buscar a Deus uma vida de oração que seja mais relevante, uma vida de oração que seja mais profunda. E eu tenho certeza que assim como Jesus atendeu o pedido daqueles discípulos, ele também deseja atender o nosso pedido hoje. Se você deseja ter uma vida de oração mais relevante, uma vida de oração que preencha mais a sua vida espiritual, eu tenho certeza que Deus ele quer atender esse pedido. E ele atendeu de algumas formas. Quando os discípulos perguntaram, pediram, né, Senhor, nos ensina a orar. Então, ali nos primeiros versos do capítulo 11, Jesus começa ensinando a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Ali Jesus ensina os princípios da oração, o que pode conter ali a sua oração. E aí ele ensina que na oração a gente pode adorar, que na oração a gente pode pedir perdão, que na oração existem elementos que a gente pode reproduzir na nossa conversa com Deus. A oração do Pai Nosso não significa que a gente só possa orar aquelas palavras, mas Jesus ensina ali um modelo de elementos que podem conter a nossa oração. Só que eu não vou falar nessa manhã muito sobre a oração do Pai Nosso, ela já é bem conhecida de todos nós, mas eu quero falar principalmente do verso 5 ao 8 e do 9 em diante. No verso 5 a 8, depois que Jesus ensina quais são os elementos da oração, adoração, pedido de perdão, enfim, ele então ensina com que frequência a gente deve orar. E ele usa então a história de um homem. Esse homem ele recebe uma visita. E lá na cultura do Antigo Oriente, a hospitalidade ela tem um valor muito importante. Hoje em dia, você receber bem uma visita já é importante. Você ter o melhor para poder oferecer, tratar bem uma visita. Mas na época de Jesus, onde Jesus vivia, você receber bem uma visita tinha um valor muito superior que tem hoje. Era uma questão de honra. E aquele homem recebe uma visita, mas ele não tem nada para oferecer, ou seja, é uma vergonha. É algo que era inadmissível, né? Você não ter com que poder servir o visitante. Então, naquele momento, ele se vê em apuros. Ele tem alguém perto dele e ele não tem nada para dar. Então, ele vai até o seu vizinho. Só que tem um problema, já está tarde. O seu vizinho está deitado, ele não quer se levantar, mas aquele homem tem uma necessidade tão grande que ele não desiste simplesmente. A Bíblia diz, Jesus diz, né, nessa parábola, que ele
insiste, e ele pede, e pede, e pede. Até que, por um momento, então Jesus fala que se aquele homem não levantar por boa vontade, ele vai se levantar, pelo menos para poder se ver livre da importunação daquele homem. Jesus conta essa parábola para dizer para a gente com que frequência nós devemos orar a Deus. E é muito comum que a gente tenha a ideia de que se a gente orar a Deus, entregar para Ele a nossa necessidade, simplesmente Ele vai ouvir a nossa oração e pronto, acabou. A gente tem a ideia de que a gente pede e imediatamente a gente recebe. Mas Jesus conta essa parábola para mostrar para a gente que nós devemos insistir na oração. Ellen White, ela tem uma citação, uma frase, onde ela diz que não está escrito que se a gente pedir, a gente vai receber imediatamente. Deus promete que vai nos dar, mas é necessário que haja constância na oração. É necessário que às vezes a gente insista na oração. E a gente pode pensar assim, mas olha, se eu estou pedindo a Deus e Deus quer me dar, por que que ele não me dá na hora então? Por que que simplesmente eu não oro e na mesma hora acontece? E às vezes vai ser assim, às vezes você vai orar e na mesma hora vai acontecer. Mas por que que não é sempre assim? E o próprio Espírito de Profecia nos ensina isso. Ela diz que quando nós oramos, quanto mais nós oramos por algo, mais o nosso coração se prepara para receber aquela bênção. Ela diz no livro Parábolas de Jesus, na página 145, a seguinte frase: Deus não diz, pede uma vez e receberás. Ele nos manda pedir. Persistam incansavelmente em oração. A persistência leva o suplicante a uma atitude mais sincera e aumenta o seu desejo de receber aquilo que pede. Então Deus nos pede para insistir na oração, não porque Ele não esteja preparado para nos abençoar, mas porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber a bênção. E quanto mais a gente ora, mais o nosso coração se prepara para receber a bênção de Deus, mais a gente deseja receber do céu a dádiva que Deus quer nos dar. Então, se em algum momento você orar e parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está te ouvindo, parece que você tem orado em vão, creia que Deus jamais deixa uma oração sem ser atendida. De alguma forma, Ele vai responder a oração. Mas lembre que isso faz parte do processo. Deus pede para a gente orar de maneira constante. E aí a gente entra, então, na última parte da resposta de Jesus. Lembrando, né, que quando os discípulos falaram, Mestre, nos ensina a orar, Jesus então ensinou os elementos da oração no Pai Nosso. Ele nos ensinou a importância de pedir constantemente, e ele termina então, a partir do verso 9, do 9 ao 13, falando sobre aquilo que é talvez uma das frases mais célebres sobre oração, que é o famoso pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aqui, Jesus, nesse trecho, e ele continua, não vou ler de novo, que a gente já leu junto, ele o tempo inteiro usa verbos para poder descrever a ação do ser humano para receber a bênção de Deus. Então, para poder receber a bênção de Deus, tem que pedir. Para receber a bênção de Deus, tem que buscar. Para receber a bênção de Deus, tem que bater. A Bíblia diz o tempo inteiro que a gente tem uma participação nisso, tem uma iniciativa que nós precisamos ter para receber a bênção de Deus. Ou seja, a bênção de Deus, Deus quer derramar essa bênção sobre nós. E a gente pode imaginar, né, o céu como um lugar, um grande celeiro de bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. A gente pode imaginar o céu como um lugar rico de dádivas que Deus quer nos conceder. Só que o mais interessante disso é que para que essa bênção chegue até nós,
tem um mecanismo, tem um processo. E como se fosse um botão que precisa ser apertado para que a bênção chegue até mim. E o nome desse botão é oração. Se você não pedir, não vai ser dado. Se você não bater, a porta não vai se abrir. Se você não buscar, você não vai encontrar. Então eu fico imaginando que nesse cenário de um céu cheio de bênçãos que Deus tem para nós, talvez muitas dessas bênçãos não estão sendo recebidas por nós, por um único, último, ou melhor, por um único problema, por uma única questão, porque nós não estamos pedindo. E aí quando eu penso nisso, chega a dar uma tristeza pensar que o céu tá cheio de bênçãos para minha família, para mim, bênçãos para minha igreja, bênção para o meu ministério, talvez que eu lidere aí na igreja, bênçãos que Deus quer dar e eu só não estou recebendo porque simplesmente eu não estou fazendo a minha parte, que é pedir. Queridos, imagina uma pessoa que está passando necessidade. Talvez ela esteja passando fome, ela esteja ali com muitas dívidas, mas na conta ela tem ali milhões de reais, mas simplesmente ela não pega, ela não usa aquele dinheiro e passa necessidade. Ó, já seria triste uma pessoa passar necessidade, mas uma pessoa passar necessidade sem precisar é mais triste ainda. Então imagina nós, todos nós que carecendo de bênçãos de Deus. Só que nós temos essas bênçãos, elas estão lá no banco do céu, no tesouro do céu. E a gente simplesmente não está usando, porque a gente não está pedindo. Ora, amigo, se tem bênção para a gente no céu, se tem bênção para mim no céu, eu não quero deixar nenhuma bênção lá guardada, eu quero receber todas essas bênçãos para mim. Eu quero que todas essas bênçãos recaiam sobre mim, sobre minha família, sobre minha igreja, sobre o meu ministério. Eu quero receber as bênçãos de Deus. E a única coisa que Deus nos pede é que a gente busque essas bênçãos, que a gente tome a iniciativa de buscar o poder do Espírito Santo a cada manhã. Ellen White diz sobre isso a seguinte frase, né? A cada manhã ele, Jesus, se comunicava com o seu Pai do céu, recebendo dele um novo batismo do Espírito Santo. Amigos, ela diz que todo dia, manhã após manhã, Jesus buscava do Pai um novo batismo do Espírito Santo. Agora pensa comigo, Jesus, quem era Jesus? Eu sei que quando ele estava aqui na Terra ele era um ser humano, mas Jesus também era Deus. Agora você pensa que se Jesus, filho de Deus, sem pecado, sentia necessidade de todos os dias buscar o batismo do Espírito Santo, quanto mais eu, que sou pecador, deveria buscar o poder do Espírito Santo em oração todas as manhãs. Quanto mais eu, falho, cheio de defeitos, deveria buscar as bênçãos, clamar pelas bênçãos de Deus diariamente. Jesus é nosso exemplo em tudo, em todas as coisas, inclusive na vida de oração. Então, se Jesus, mesmo sendo Deus, quando estava aqui na terra, sentia necessidade de buscar poder do alto, quanto mais eu, falho, pecador, com coração pecaminoso, deveria sentir necessidade de orar. Tem uma imagem que eu gosto muito e você vai ver ela em alguns lugares assim, que é Jesus sobre uma pedra ajoelhado orando. E quando eu olho para essa imagem, eu vejo que esse é o meu exemplo. Se Jesus orava, eu deveria orar mais ainda, porque maior é a minha necessidade aqui nessa terra, sendo um pecador, do que até mesmo a necessidade de Jesus. Amigos, quando Jesus termina a frase, ele diz assim, lá em Lucas capítulo 11, quando ele termina a sua explicação, ele diz: Qual de vós, que tendo um filho e pedir ali um peixe,
vai dar para esse filho uma serpente. Ou se pedir um ovo, dará um escorpião. E ele fala: se vocês que são maus dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Eu tenho dois filhos, e um tem 3 anos ainda e o outro tem 6 anos. E como toda criança pequena, eles gostam muito de pedir. E eu tenho um filho mais novo, o Theo, e ele sempre acorda um pouco mal-humorado. E ele acorda cedo, bem cedo. Às vezes está de noite ainda, está escuro ainda. E ele acorda. E quando ele acorda meio mal-humorado, ele não sabe exatamente o que ele está sentindo, se ele está com sono, se ele está com mau humor. Então ele traduz o que ele está sentindo com fome. Ele fala que é fome. Então ele já acorda pedindo alguma coisa para comer. Às vezes ele nem quer comer, ele só quer dar uma beliscadinha, mas eu acho que é a maneira que ele tem de interpretar o mal-estar que ele está sentindo por ter acordado antes da hora. E às vezes ele acorda e muito cedo ele vai na nossa cama, tá escuro ainda, e ele vai lá em mim ou na minha esposa e vai acordar a gente. E a frase dele de todas as manhãs é: pai, tô com fome. Mãe, tô com fome. Só que não basta você dizer para ele assim: olha, Theo, tá escuro ainda, vai dormir. Olha, Theo, tá muito cedo ainda para você comer. Não adianta, ele tem 3 anos ainda e tem dificuldade ainda em entender essas coisas. Então, se você não levantar, ele vai pedir 50 vezes a mesma coisa. E a gente acaba, por vários motivos. Primeiro, porque eu ainda não tenho coragem de ouvir meu filho dizendo que está com fome e não fazer nada. E em segundo lugar, a gente acaba não conseguindo descansar mesmo porque ele vai insistindo tanto e a gente acaba levantando. A Bíblia diz que se eu, que sou um pecador, não consigo ver meu filho pedindo um pedaço de pão ou um biscoito, eu não consigo ver isso sem atender o pedido dele, quanto mais o nosso Pai Celestial, ele também não consegue, ele não resiste. Ele não consegue ouvir o nosso pedido insistente, constante, e não ouvir a nossa oração. Então a gente tem uma certeza nessa manhã, e em todas as manhãs, que lá no céu tem um pai cheio de amor, muito mais cheio de amor do que eu, muito mais paciente do que eu. Um pai que está disposto a atender às nossas necessidades, aos nossos pedidos, atender às nossas demandas, sempre que a gente precisar. Ele está dizendo que ele está disposto a nos dar aquilo que a gente está precisando pedir, principalmente a presença do Espírito Santo, que é um outro tema, né? Mas o que fica para nós nessa manhã é que no que diz respeito à presença do Espírito Santo, no que diz respeito às nossas necessidades, às bênçãos que nós precisamos, Deus está disposto a nos dar. A grande questão aqui hoje é: nós estamos dispostos a pedir, nós estamos dispostos a fazer a nossa parte para receber as bênçãos de Deus? A boa notícia nessa manhã é que se você estiver disposto a pedir, Deus está disposto a te dar. Eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma reflexão sobre como anda a sua vida de oração. É uma reflexão muito pessoal. A sua vida de oração hoje é uma vida de oração relevante? A sua vida de oração hoje é uma vida de oração que tem te alimentado espiritualmente? Você tem recebido a plenitude das bênçãos de Deus em todas as áreas da sua vida? Você tem buscado a bênção de Deus para os seus filhos? Você tem buscado a bênção de Deus para o seu casamento? Você tem buscado a bênção de Deus para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua vida espiritual? Se por acaso você percebe hoje que a sua vida de oração está aquém daquilo que poderia ser, que a sua busca pelas bênçãos de Deus ainda está um pouco longe, distante do ideal que a Bíblia coloca, a boa notícia é que hoje Deus pode te dar uma nova vida de oração.
se você quiser. Hoje Deus pode escrever uma nova história na sua vida de comunhão. Se hoje você não sente, que não percebe que tem uma vida de oração como deveria ter, você pode orar como os discípulos oraram. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, eu quero ter uma vida de oração como a de Jesus. Eu quero todas as manhãs receber um novo batismo do Espírito Santo. Senhor, eu quero todas as manhãs receber as bênçãos do céu sobre a minha vida. Se você com humildade pedir o batismo do Espírito Santo, se a cada dia você com humildade pedir, Senhor, eu quero ter uma vida de oração que realmente vale a pena, Deus com certeza vai ouvir essa oração. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa experimentar uma vida de oração relevante na presença de Deus. Que você possa começar hoje e que Deus possa te guiar a cada dia para viver essa vida de oração na presença dEle. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Amém, amém. Obrigado, pastor Yuri. Que bênção. Muito obrigado, amigo, por poder estar aqui com a gente. Mensagem que aquece o nosso coração inicia esse dia aí consciente da nossa necessidade urgente da busca do Espírito Santo, né? De ter uma vida, um relacionamento mais próximo de Jesus. E, pastor, muitas pessoas aqui agradecendo a mensagem, né? Aqui no chat, os irmãos também deixando o seu pedido de oração. A mãe Yolanda, amém. Louvado seja o Senhor. A irmã Keila também participando aqui. Louvado seja o Senhor. Aqui dizendo. A irmã Priscila Carolina também aqui participando com a gente. Amém. Deus seja louvado pela mensagem dessa manhã. Que Deus continue abençoando o ministério de cada servo dele, né? A irmã Giovana também aqui, mensagem poderosa, irmãos. Vamos anotar esses conselhos vindo do céu por meio de nossos pastores, né? Louvado seja Deus. A palavra de Deus, todas as vezes que ela é aberta, né? Milagres acontecem. É isso que acontece, né, pastor Yuri? Amém. Louvado seja E a Deus. irmã Nilza também aqui, a irmã Nilza aqui do Parque Aeroporto, Igreja Central, bom dia, amém, culto abençoado, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Pastor Amém. Yuri, inicialmente nós tivemos algumas dificuldades aqui, técnicas aqui, e acabamos não conseguindo apresentar o senhor devidamente, né? Nós vamos ter os pedidos também, né, pastor Fernando, e a oração final, mas Exato. dá tempo, pastor, aqui, Dá tempo apresentar o sim, pastor pastor. Yuri? Dá tempo sim. Pastor, acabamos não conseguindo fazer. Fale um pouquinho, pastor. Para quem não lhe conhece, está aqui vendo o senhor pela primeira vez, é, onde o senhor está pastoreando hoje, né? E o senhor falou um pouquinho da família, né? Falou aí das crianças e também apresente aí a esposa, né? Fale um pouquinho aí Ok. o nome da esposa. Ok, muito bem. Eu sou o pastor Yuri, sou casado com a Priscila e sou pai do Caio, de 6 anos, do Theo, de 3 anos. Hoje a nossa família se encontra aqui no nosso, desenvolvendo nosso ministério na cidade de Nova Friburgo. Então a gente hoje está um pouquinho mais frio. Mas nós já tivemos aí um pouquinho perto aí de vocês, aí de Macaé, nós já estivemos aí trabalhando no distrito ali em Rio das Ostras, e minha esposa já trabalhou aí na escola de Macaé também, num período, quando ela até engravidou aí, meu filho foi gerado ali, e hoje nós estamos aqui na região serrana, e é um prazer estar aqui com os irmãos, o povo de Macaé, um povo abençoado, um povo animado, e que Deus continue abençoando grandemente vocês. Amém, amém, pastor Yuri. Então, o filho aí é metade macaense, né? Também aí, né? Olha que bênção. Pastor Yuri, Deus continue abençoando seu ministério. Mais uma vez, como eu falei, agradeço poder apoiar aqui nossos irmãos aqui. São Amém. irmãos de vários lugares do Brasil, inclusive fora do Brasil, acompanhando. É um povo que deseja realmente buscar o Espírito Santo, te receber a bênção de Deus. Obrigado por separar esse momento. Eu sei que o senhor está em evangelismo, sei que a correria é grande, mas nós agradecemos a Deus pela palavra, pelo seu ministério. Pastor Fernando, tem mais pedidos aí, né? Sim, sim. Obrigado, pastor Yuri, pela mensagem. As pessoas, como o pastor Robson disse, as pessoas estão aqui se manifestando, falando aqui, agradecendo
a Lúcia Regina. Ela diz aqui, bom dia, pastores, eu sou de Parobé, no Rio Grande do Sul, e ela pede oração por ela, pela sua família, e para que Deus ele abençoe sempre. Aí veja como é que são as coisas, pastor, como o programa ele vai de norte a sul, leste a oeste. No início do programa o senhor fez a leitura da irmã lá de Manaus, a família de Manaus. Agora temos aqui de Parobé, no Rio Grande do Sul. E aí vamos lá para o Nordeste, o Antônio Silva, ele diz aqui, ó, verdade. Bom dia, irmãos, que todos os dias possamos clamar. Estou orando com vocês. Sou adventista, moro em Goianinha, Rio Grande do Norte, né? Então é de norte a sul, leste a oeste. A gente tem a Rosângela também aqui de Macaé, pedindo aqui, ensina-me a orar, Senhor. Então, assim, a sua mensagem, pastor Yuri, na manhã de hoje, ela foi extremamente importante para as pessoas que estão nos acompanhando, aqueles que estão aqui aprendendo a cada dia, né, como fortalecer sua vida, sua fé espiritual, amigo. Deus Amém. abençoe, Senhor. Aqui está aberto para em outros momentos você também estar participando aqui conosco, viu, querido? Sua participação especial aí. Amém. Ore Foi um prazer. conosco, pedindo a Deus a bênção sobre essas pessoas, é, e sobre as demais também, por favor. Amém. Ok? Vamos falar com Deus então, amigos. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque através da tua palavra nós encontramos não somente orientação sobre como orar, mas nós encontramos, acima de tudo, o incentivo. Nós encontramos o próprio Deus nos insistindo, falando ao nosso coração, nos motivando a buscar o poder através da oração. Muito obrigado, porque o Senhor é o maior incentivador. Porque é através da oração que nós nos conectamos contigo. É através da oração que a tua bênção alcança a nossa vida, a nossa família. É através da oração que os planos do Senhor se realizam na nossa vida, Senhor. Muito obrigado por essa bênção que o Senhor deixou para cada um de nós. Podemos falar com o Rei do Universo a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas é verdade, Senhor Deus, que nessa vida corrida que nós temos, e com tantas coisas que às vezes nos distraem, nos chamam a atenção, é verdade que muitas vezes a gente não vive a vida de oração como nós poderíamos viver. E muitas vezes nós temos ali bênçãos que o Senhor gostaria de nos dar, e nós muitas vezes não experimentamos porque não temos buscado. Por isso, nessa manhã, Pai, nossa oração ela é muito simples, mas muito profunda. Nós queremos te pedir, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar como Jesus ensinou os seus discípulos, nos ensina a orar como Jesus orou, para que a cada dia, a cada manhã, nós possamos receber o poder do alto, para enfrentar os desafios daquele dia, para poder refletir o teu caráter, para poder resistir às tentações do inimigo, para poder vivermos o plano de Deus para a nossa vida. Que o Senhor faça com que cada um de nós possamos experimentar uma vida de oração plena, possamos experimentar uma comunhão com o Senhor que nos satisfaça, que realmente venha reavivar a nossa vida espiritual. Nos toma hoje em tuas mãos nessa manhã, que o Senhor nos dirija durante todo esse dia, que o Senhor cuide de cada um de nós em todas as tarefas que serão feitas, que esse dia venha a ser dirigido por ti. E tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Yuri, pastor Robson. Que maravilha foi a manhã de hoje, né? Bênção de Deus, pastor. Só o poder do Espírito Santo. Ainda tem aqui, pastor, a irmã Thelma Melgaço aqui agradecendo a Deus porque a filha dela vai ser batizada aí no batismo da primavera. Amém. Thelma de Ilhéus, na Bahia, né? A, a Maria Nilce está falando aqui, ó. Pastor, eu sou de São João do Jacuípe, na Bahia. Um abraço, Maria Nilce. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, assim, norte a sul, leste a oeste, alguns outros países também que são alcançados. E na manhã de hoje, pastor Yuri, através do Senhor, Deus ele pôde abençoar muitas famílias com a mensagem que foi pregada, né? Deus o abençoe, Deus dirija a sua vida, fortaleça cada dia a sua fé. A gente vai despedir o pessoal aqui na
no YouTube e logo em seguida a gente faz a despedida também de vocês no particular. Ok, Pastor Robson, obrigado, querido, pela parceria de sempre. Deus fortaleça e abençoe seu ministério. Hum. E a você que nos acompanhou até aqui, que Deus fortaleça a cada dia a sua vida, a sua fé. Obrigado por participar conosco da programação. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não custa nada, mas ajude muito a fortalecer a pregação do Evangelho. Não saia sem deixar o seu like, sem compartilhar também com o seu grupo de família, seu grupo de igreja. Se a mensagem foi boa e abençoou a sua vida, abençoe outros também. Ok, queridos? Nos encontramos na próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.